Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a André, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente e a importância da sua preservação. Aí você pode me perguntar, mas professor, o que isso tem a ver com a arte? É o que nós vamos ver agora, como que a arte ela tem esse papel, essa função dentro da preservação do meio ambiente. Vamos lá? Então, aqui a gente tem arte e meio ambiente, criando para preservar. O que a gente tem que aprender hoje aqui nessa aula? Compreender a relação entre a arte e o meio ambiente, reconhecendo a arte como uma linguagem de denúncia, sensibilização e preservação ecológica. Então, a arte ela vai entrar aqui na preservação do meio ambiente através de uma sensibilização, através de um alerta, utilizando todas as linguagens para alertar a população, né, dessas questões ambientais, através de uma sensibilização. A gente sabe que existem estudos, existem outras áreas que trabalham com essa questão da preservação, mas a arte ela tem esse poder, né, de ter essa sensibilização, de afetar o emocional do público. Então, a arte ela vai entrar nesse sentido. A gente também vai identificar artistas e produções artísticas que abordam questões ambientais. Então, tem vários artistas que trabalham nessa perspectiva. E estimular a criação artísticas com materiais recicláveis e reaproveitáveis. Então, esses três objetivos aí da nossa aula de hoje. Tá, mas o que é o meio ambiente? Vamos relembrar aqui, provavelmente você já estudou várias vezes o que é o meio ambiente, mas vamos relembrar. O meio ambiente é o conjunto de elementos naturais e sociais, que são água, ar, solo, animais, plantas, seres humanos também fazem parte aí do meio ambiente. É um ambiente natural e construído. Então, tudo que está à nossa volta, tudo que nos pertence, que a gente manuseia, que a gente utiliza, né, que está ao nosso redor, é meio ambiente, incluindo nós mesmos. E vamos entender aqui qual é os problemas ambientais e o olhar da arte. Nós temos aí muitos problemas ambientais, como poluição e lixo inspiram obras artísticas. Muitos artistas utilizam essas temáticas para fazer suas obras artísticas. O desmatamento é retratado em performance. Muitos artistas também, né, das artes cênicas utilizam as performances e trabalham como forma de alerta essa questão do desmatamento, que é aí um agravante na nossa sociedade atual. O aquecimento global também é trabalhado em instalações e vídeos. Então, esses aí são alguns temas dentro do meio ambiente que são abordados dentro das artes. Tanto artes visuais, como teatro, como música, todas essas linguagens elas conseguem trabalhar dentro da preservação do meio ambiente. A gente tem aí um movimento que é o romantismo. O romantismo, ele conseguiu trabalhar a natureza e o meio ambiente de forma aqui ainda muito estética. No romantismo, a natureza assume um papel central. Por enquanto aqui está falando de apenas natureza, sendo frequentemente retratada como uma extensão dos sentimentos e emoções humanas. Então aqui a natureza, nesse momento aqui no romantismo, é trabalhada a partir das emoções humanas, para retratar as emoções humanas, além de ser vista como um refúgio e fonte de inspiração. Os artistas românticos valorizavam a beleza selvagem. Então, eles tinham essa questão da beleza selvagem da natureza e intocada da natureza, contrastando-se com a crescente industrialização e urbanização. Então, os artistas do romantismo aqui, eles vão trabalhar a natureza de forma ainda estética, no sentido de representar a beleza, né, e a harmonia dos sentimentos
humanos. No Brasil, aqui, a gente vai conseguir trabalhar o romantismo como a natureza como uma identidade nacional. Aí a gente tem o impressionismo. O impressionismo aqui, ele já tem outra perspectiva. O impressionismo, movimento artístico do século XIX, enfatizou as representações da natureza através da captura de luz e da atmosferas em momentos específicos. Os artistas impressionistas buscavam retratar a percepção individual da natureza, muitas vezes pintando ao ar livre, para registrar as mudanças de luz, cor e em diferentes momentos do dia e condições climáticas. Então, aqui, a partir do século XIX, os artistas eles tiveram a oportunidade de pintar a natureza da forma como eles realmente viam. Ou seja, eles saíam daquela obrigação de ficar trancados nos estúdios, fazendo imagens representativas, horas e horas fazendo imagens idealizadas. Porque aqui a gente está num momento de evolução tecnológica, onde surge a fotografia. Então, os artistas, eles têm aí uma oportunidade de sair dessa obrigação de pintar tal qual a fotografia já fazia isso. Então, eles vão para ao ar livre e vão pintar, né, a luz, principalmente a luz do sol. Eles vão tentar representar como ela realmente é. Então, a gente vai perceber aqui, principalmente nessa imagem aqui, como que eram essas pinturas. Essas pinturas, elas eram bem rabuscadas, bem rápidas, porque eles queriam mesmo era aproveitar esse momento da luz sobre o meio ambiente e a luz nos objetos em que a luz tocava. Então, a gente vai perceber que são imagens, né, que trazem aí o nome do impressionismo. Há uma impressão que tem nas imagens, são pinceladas rápidas, grossas, justamente para aproveitar essa efemeridade da luz. A gente sabe que, por exemplo, o nascer do sol, que eles queriam capturar, um sol poente, tem um tempo determinado, então eles pintavam bem apressados para captar o máximo possível daquele momento ali, daquela luz sobre os objetos. Aí a gente trazendo aqui mais para a atualidade e trazendo para outra linguagem, que não é a pintura, e sim a fotografia, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Sebastião Salgado. Ele também é um artista brasileiro que tenta representar a natureza e trazer essas questões de sensibilidade ao meio ambiente. Sebastião Salgado, através da fotografia, retrata em sua obra tanto a floresta quanto os povos que habitam nela, ou seja, o meio ambiente. Dentro de sua carreira, é possível destacar a exposição Amazônia. É uma das exposições mais famosas do Sebastião Salgado, composta por quase 200 painéis fotográficos. A exposição já passou por Paris, Roma e Londres. Então, o que ele vem trazer aqui? O Sebastião Salgado, ele tem a característica de trazer nas suas fotografias o preto e branco, que é para trazer essa questão da temática e trazer uma dramaticidade para as suas fotografias. Aqui nessa fotografia a gente pode ver vista aérea do rio Jutaí, que, por avançar em uma área extrema plana, serpenteia traçando curvas pela floresta. Estado do Amazonas, 2017, exposição Amazônia de Sebastião Salgado, certo? Então, dentre outras fotografias, o Sebastião traz essa questão do meio ambiente através da fotografia. A gente também vai ter o Vic Muniz. O Vic Muniz também é bastante conhecido por trabalhar com resíduos, né, com lixo, para fazer suas obras de arte. Vic Muniz é um artista plástico brasileiro que produz obras voltadas para a sustentabilidade. Além da pintura, ele trabalha com a produção de esculturas e fotografia.
O Vicky Muniz, ele é conhecido por trabalhar, a gente pode ver aí nessa imagem, com esses resíduos, né, com lixo mesmo. Então, ele traz essa questão da sustentabilidade, de transformar o que é inútil em arte. Aí a gente pode observar uma dessas imagens, geralmente as imagens dele são de grande porte, então só é possível fotografar, ter uma fotografia aérea das imagens. Ele é bem conhecido pelo documentário que ele fez do lixo extraordinário, que a gente vai observar como que ele trabalhou com essas pessoas que trabalhavam no lixão, né, e fez deles protagonistas, tanto eles protagonistas quanto o material com o qual eles trabalhavam. Então a gente vai ver um trechinho aí de uma obra que ele fez nesse documentário. Muito bem. Dito isso, nós vamos agora para a nossa atividade para aplicar esse conhecimento. Vamos lá? Atividade número 1, vamos aí dar uma analisada. Durante o romantismo, a natureza era frequentemente retratada como uma extensão dos sentimentos humanos e como refúgio frente à industrialização. Foi o que a gente viu lá no começo da aula. Já no impressionismo, os artistas buscavam registrar a luz e atmosferas em diferentes momentos do dia. Essas duas correntes, o romantismo e o impressionismo, contribuem para quê? Letra A, para reforçar a visão industrial da natureza como recurso a ser explorado. Não, né? A ideia não é reforçar a visão industrial, e sim apenas a natureza. Letra B, retratar a natureza de maneira utilitária voltada à produção agrícola. Também não, a intenção não era essa dessas duas correntes aí que a gente viu. Letra C, construir olhares estéticos e sensíveis que valorizam a natureza. Então essa daqui está correta, vamos observar as demais. Letra D, restringir a arte à representação fiel das paisagens reais? Não, né? Também porque a gente observou que o impressionismo, ele não tinha essa intenção de representação fiel. Ele queria ali captar a luz naquele momento ali que acontecia. Letra E, eliminar a figura humana das composições artísticas? Também não, que a figura humana também faz parte do meio ambiente. Então, a gente vai ter aí o nosso gabarito, letra C, como uma resposta correta. Atividade número 2. Sebastião Salgado, por meio da sua obra fotográfica, documenta a floresta amazônica e os povos que nela habitam, como na exposição A Amazônia, composta por quase 200 painéis. Essa abordagem dialoga com a preservação ambiental do que a gente está falando. Por quê? Letra A, porque substitui as florestas reais por cenários artificiais para proteger a biodiversidade? Não, porque a gente não está falando de cenários artificiais.
Letra B, transforma a arte em produto comercial de alto valor agregado. Também não, porque a gente não está falando de produto comercial, né? A gente está falando de um valor estético, de sensibilização à preservação ambiental. Letra C, promove a reflexão e a conscientização sobre a importância de ecossistemas e culturas ameaçadas. Essa aqui vai ser a nossa opção correta, porque ele traz essa reflexão e a conscientização. A letra D, utiliza recursos tecnológicos para reduzir custos de produção. Também não é correto, porque a gente não está falando de recursos tecnológicos. Letra E, privilegia apenas aspectos estéticos da natureza sem conteúdo crítico. Também não, porque aqui traz esse conteúdo crítico, que é justamente a reflexão e a conscientização. Então, o nosso gabarito seria a letra C nessa questão. Atividade número 3. Vicky Muniz é reconhecido por criar obras com materiais recicláveis, como a gente viu lá agora no vídeo. Unindo arte e sustentabilidade. Essa prática pode ser entendida como uma forma de protesto contra a poluição utilizando o próprio resíduo como expressão artística, será? Letra B, uma maneira de reduzir custos e facilitar a logística de transporte de obras de arte. Não, a gente não está falando aqui sobre reduzir custos. Letra C, um movimento exclusivo da arte urbana, sem relevância para questões ambientais. As obras de Vicky Muniz são todas voltadas para as questões ambientais, né, para a sustentabilidade. Então, essa aqui também não seria. Letra D, é uma técnica tradicional presente desde o impressionismo para a representação fiel da natureza. Também não, porque não é desde o impressionismo. Vicky Muniz, ele é um artista contemporâneo. E letra E, um método restrito a exposições temporárias, sem possibilidade de impacto social duradouro. Então, o impacto social, ele tem sim um sentido duradouro aqui nas obras de Vicky Muniz. Então, seria a letra A, é uma forma de protesto contra a poluição, utilizando o próprio resíduo. Então, utiliza o próprio lixo como uma forma de criticar, né, e de trazer uma reflexão sobre a preservação da natureza e do meio ambiente. Vamos agora aqui para o nosso resumindo, para o nosso recapitulando, para a gente entender o que a gente observou aqui nessa aula sobre a preservação do meio ambiente e a arte. A arte como ferramenta de conscientização ambiental. Então, a arte, ela traz essa questão da sensibilização através das diversas linguagens. Os artistas apropriam-se da arte para incentivar práticas sustentáveis, como é o caso do Vicky Muniz e também de outros demais, né, que a gente não citou, mas tem outros, inclusive brasileiros, que trabalham nessa perspectiva. E a arte pode ser utilizada para denunciar, sensibilizar e transformar. Então, o principal intuito aqui dessa aula é a gente entender que a arte, ela traz essa sensibilização e ela tem esse objetivo de alertar, de conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. Eu vou ficando por aqui e eu te espero na próxima aula. Tchau!